primeira parte para vocês. Eu creio que tem sido uma bênção, né? Ainda tem tanta coisa ainda para acontecer, né? Ainda só com esse tema, né? Intimidade, tudo que nós mulheres, não só nós mulheres, mas né, todos nós necessitamos. E me sinto muito honrada, né? Por esse convite de estar aqui ministrando, né? Foi algo diferente, né? Um workshop, né? Falei, nossa, nunca teve uns congressos, né? De mulheres, sempre inovando, né? Trazendo coisas legais, boas, proveitosas, né? Para cada uma de nós aprendermos mais, né? Das coisas do Senhor. Então eu me sinto muito honrada por estar aqui. Nós também. E acredito que sim. Uma coisa bem diferente, né? Porque geralmente das vezes que eu ministrei foi lá no altar, né? Parece que é uma coisa mais formal, né? Que é uma coisa mais informal, tá, gente? Sim. Quero que vocês também se comuniquem comigo também, né? Espero que dê tempo, né, da gente falar desse assunto que é muito importante, né? Que tem se falado muito. Eu não sei vocês, assim, quem tem costume aqui de sempre estar vendo ministrações na internet? Quem tem? Glória a Deus, é uma boa parte. E é muito importante, né? Nós ouvirmos, aprendermos, né? A nossa liderança mesmo, né? Eles nos impulsiona isso, a buscar esse conhecimento. E, gente, como tem se falado a respeito das emoções, não é verdade? E eu falei assim, meu Deus, né? Quando eu recebi, né, o convite para ministrar, né, no workshop, e quando eu vi o tema, eu quase caí para trás. Eu peguei e falei assim, o Senhor deve estar de brincadeira comigo. Eu falei, não, o Senhor deve estar, tipo assim, rindo da minha cara agora. E aí eu falei, meu Deus, né? Porque, gente, falar de emoções, nós mulheres, né? Os hormônios, né? A flor da pele, né? Diante de tantas situações, muitas de vocês que estão aqui são mães, né? Eu sou vó agora, sou vó agora, né? Tem jovens aqui recém-casadas, né? A gente tem, nós somos mulheres, meu Deus, como falar, né? De emoções. E é um assunto que eu tenho buscado para minha vida, porque teve um período que eu falei assim, meu Deus, quão desequilibrada eu sou. E eu preciso gerenciar as minhas emoções. Eu preciso ter controle das minhas emoções. Né? Nós somos uma igreja que trabalha com o discipulado, né? E quantas vezes eu ouvi isso da pastora Cida, Lígia, você tá uma bagunça dentro de você. E você precisa se organizar, você precisa gerenciar isso. Mas é fácil, gente? Não é fácil. Mas o que eu quero dizer para você é que não é impossível. Olha só, né? Há esperança para nós perdidas. Glória. Amém? E eu queria falar aqui rapidamente, porque nós temos algumas emoções que elas são universais. Amém? Enquanto as mulheres chiques estão lá com seus iPads, estão com seus tablets, eu estou com as folhas. Amém? Nada como as folhas, as canetas coloridas, os marca-textos. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas emoções universais que todas nós temos, todas nós. Que é a alegria. Quem tem alegria aqui? Glória a Deus. Todo dia? Não. Tristeza. Quem é que sente tristeza aqui? Todas nós. Medo. Quem não sente medo? Né? Já morreu, exatamente. Raiva. Quem sente raiva, gente? Surpresa. Eu achei tão interessante que eu falei, nossa, surpresa é uma emoção. Eu nunca pensei sobre isso. Mas é uma emoção, gente, surpresa. Porque ela pode ser positiva e pode ser negativa. A gente tem o nojo. E aí quando eu cheguei no nojo, também lembrei daquele filme Divertidamente. E aí eu falei, nossa, porque tinha um nojinho lá, lembra? Tem um nojinho, tem um nojinho. Então são as nossas primeiras emoções, mas que elas continuam dentro de nós.
né? E às vezes com bastante intensidade, né? Com muita força, né? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as emoções mais complexas que nós temos, que são muitas. Mas eu quero citar aqui para vocês algumas. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero que você vai se autoanalisando, fazendo uma autorreflexão, porque isso é importante. Nós estamos aqui, não é só para ouvir, mas é para pegar aquilo e sair daqui para aplicar nas nossas vidas. Amém? Amém. E aí eu quero falar um pouquinho sobre as emoções mais complexas, que é o amor, a vergonha, a culpa, o orgulho, a inveja, os ciúmes, a gratidão, a esperança, a ansiedade, alívio, compaixão, confiança e melancolia. E tem aí, gente, mais. Eu quis pegar essas. E a falta de gerenciar todas essas emoções pode ter muitos impactos na nossa vida. É muitos impactos, gente. E você pode, por não saber gerenciar isso, você pode sabotar você mesma. Você sabota oportunidades que podem surgir para você. Que nem quando eu estava aqui, né, estudando para trazer algo para vocês, buscando, eu me lembrei que houve épocas da minha vida que eu estava num momento de desemprego, eu estava disponível para o mercado de trabalho, mas já fazia um período, né, não era uma coisa de um mês, levou alguns meses, algum tempo. E eu lembro que quando chegava a oportunidade para mim de uma entrevista de trabalho, gente, eu estava debaixo de um medo tão grande que eu fazia assim com as minhas mãos assim na entrevista. E aí a pessoa falou assim pra mim, você tá nervosa? E eu, nossa, muito. Achando que aquela pergunta era uma pergunta de empatia comigo. Mas na verdade, não era. Eu estava ali totalmente desequilibrada. E eu não sei vocês, mas assim, eu converso com muitas pessoas, até pelo fato de eu trabalhar ali com unha, né? E hoje em dia, não basta você ter um ótimo currículo, né? Você ter faculdade, ter pós-graduação, ter inglês, falar muitas línguas, sei lá, ter um currículo top. Mas se você não sabe gerenciar suas emoções, você já é, descartada. E olha que eu tô há muito tempo fora do mercado de trabalho, mas é o que eu escuto de muitas mulheres ali conversando, que você pode ter um currículo muito bom, mas se você não domina as suas emoções, já era para você. Porque hoje eles estão procurando pessoas que tenham inteligência emocional. E aí é onde muitas de nós perdemos a oportunidade. Perdemos oportunidades, sabotamos até relacionamento. Quantas de nós, até mesmo dentro do meio aqui, meio da igreja, a gente já se sabotou em relação a relacionamentos, às vezes umas com as outras. A gente, por não ter as emoções curadas, às vezes tem ciúmes porque a minha amiga está conversando com a outra ali, porque ela parece que está dando mais atenção para a outra ali, não está dando atenção para você. Gente, acontece, né, no nosso meio. Então nós podemos sabotar tudo isso, oportunidades, relacionamentos e a nós mesmos. E eu queria falar um pouco desses impactos, né? Quando nós não conseguimos gerenciar as nossas emoções, nós temos decisões impulsivas. E uma das coisas que acontece muito com nós mulheres é um prejuízo muitas vezes financeiro. Mas Lígia, nossa, esse impacto financeiro? Porque muitas vezes você não sabe lidar com as suas emoções, você vai lá pro shopping, pega lá as promoções, sai cheia de sacola, achando que tá abalando o bangu, então lá com as sacolinhas, chega em casa, um susto na pobreza, agora eu tô chique, perfumada, cheirosa, com a bomba do mês que vem no cartão de crédito.
Ah, não é verdade? Às vezes, né? Juliana, quero esse vestido. Ju, eu quero esse perfume. Mari, faz o meu cabelo. Eu quero um kit. E tipo assim, vamos dar um susto. Mas você depois de uns dias, você toma um susto porque você tá lá endividada, porque você não soube lidar naquele momento com a sua frustração, de repente. Com a sua tristeza, de repente. Com a sua raiva, de repente. Que as mulheres fazem raiva pro marido, agora eu vou gastar só pra ele ver. Mas você tá se machucando também, porque você é um só com ele. Desgaste com outras pessoas. Está sempre arrumando confusão com outras pessoas. E aí? Você é a do... Epa! Arrumando confusão sempre onde você está? A gente precisa pensar. Às vezes a gente não está fazendo barraco como quando nós éramos do mundo, mas muitas vezes nós estamos lá falando, irritando às vezes o nosso filho, irritando o nosso marido, irritando às vezes um colega de trabalho, irritando, sei lá, o vizinho lá que você é amigo dele lá. Às vezes você está lá irritando, você não está quebrando barraco como muitas de nós aqui já quebramos bastante, né? Mas às vezes você está lá, arrumando confusãozinhas. Sabe aquelas confusãozinhas? Exatamente isso. Perde acessos de ambientes e de pessoas. Para acessar ambientes e pessoas não é difícil. Que nem, por exemplo, hoje nós temos aqui mais de uma pastora, não é verdade? Nós temos a pastora Cida, a pastora Renata, a pastora Dercy, a pastora Daiane. E é difícil a gente ter acesso a elas? Não é difícil. O WhatsApp resolve. Aqui na igreja, muitas vezes vamos lá procurar por elas. Você está tendo acesso a ela, mas permanecer dentro desse ambiente e com essas pessoas que é o difícil. Então, nós podemos permanecer, mas basta se a gente vai saber permanecer. De chegar até essas pessoas e permanecer. Por quê? Porque exigirá de nós, eu dei esse exemplo aqui, mas a gente pode levar para outros exemplos. Porque vai exigir de nós um controle emocional. Porque senão você se torna aquela pessoa chata, que ninguém quer estar perto. E todos nós aqui já lidamos com pessoas assim. Que a pessoa, ela teve acesso a você, mas a pessoa às vezes é tão chata, mas é tão chata, você fala assim, você olhou, você quer desviar daquela pessoa, porque ela é chata, ela é uma pessoa incômoda. Por quê? Porque essa pessoa não sabe lidar com as emoções dela. Vive toda hora desequilibrada. Parece que ela nunca cresce, ela nunca evolui, ela nunca vem com uma história nova. Olha, aconteceu isso comigo, olha, eu consegui vencer isso. Então, lembre-se disso. É fácil a gente ter acesso a pessoas e a lugares, mas é difícil nós permanecermos, porque vai depender das nossas emoções também. Eu confesso para vocês que já teve momentos, até em discipulado com a pastora Cida, de eu me sentir assim, tipo assim, eu tô achando que ela deve estar achando que eu sou uma chata. Tipo assim, meu Deus, Lígia, uma criança espiritual, cresce, pelo amor de Deus. Eu já saí várias vezes assim, me sentindo dessa forma. E vai saber se vai dar a verdade, né? Diante das coisas que a gente, né, às vezes compartilha ali. Porque o Senhor está nos chamando para esse crescimento, para essa maturidade. Alguns outros impactos que a gente pode ter na nossa vida por não ter as emoções no lugar, você acaba não tendo mais credibilidade com outras pessoas. Que é uma junção aqui, né? Que é como se você fosse uma bomba que estivesse ali chiando. Sabe aquela bomba? E que de repente, bum, você explode. Espero que não tenha ninguém aqui assim, meu Deus, como uma bomba chiando, Senhor. E eu quero falar para vocês o que está escrito na palavra. Lá em Provérbios 16, 32, eu peguei na versão, a Bíblia Viva. Olha só o que está escrito. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas.
porque vale mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Eu vou ler de novo. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Quando eu li isso, eu quase morri. Falei, meu Deus, é muito forte isso. E na vida, a verdadeira força não está só em vencer desafios externos. Porque muitas de nós queremos vencer esses desafios internos. Como batalhas, conquistas, nós queremos conquistar, nós queremos muitas vezes batalhar por alguma coisa, né? A gente quer ser aquela mulher desbravadora, né? A gente quer vencer a todo custo, mas tudo isso é algo externo. Mas dominar a si mesmo, principalmente as nossas emoções, como a raiva, né, o orgulho, a impulsividade, gente, é muito difícil. E um guerreiro, olha só, ele pode ser forte por fora, né? Que nem, por exemplo, quando a gente vê uma autoridade, um policial, aquela farda, tal, tudo, qual é a impressão que ele passa? De respeito, de autoridade. Um guerreiro é a mesma coisa. Vamos, né, voltar para a Bíblia, que, né, a gente pensa num guerreiro, a gente pensa num cara, né, forte, todo paramentado, né, na armadura, na espada. Nossa, esse cara aí deve matar todo mundo, né? Então, mas se esse guerreiro, ele não tem controle das suas emoções, e aí? Vocês acham que ele é forte? É óbvio que não. E o verdadeiro poder, gente, é ter domínio próprio. Dominar a si mesmo. Isso é mais valioso e difícil do que conquistar qualquer coisa externa. Sabe? Isso é muito sério. E lá em Provérbios 3, 21 ao 26, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, só que é na linguagem, a mensagem agora. Diz assim: amigo, guarde o equilíbrio. Algumas versões falam a sensatez e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança, não se cansará, nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda a tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você. Ele manterá são e salvo. Olha só, quantos benefícios há em ter sensatez e bom senso. E nós temos, mulheres, muitas vezes a sensatez e o bom senso. Eu, às vezes, eu não tenho, confesso para vocês. Mas nós precisamos buscar isso. E eu quero falar um pouquinho sobre essa sensatez, que é a capacidade de agir com prudência, de ter maturidade e lógica, muitas vezes. Uma pessoa sensata costuma refletir antes de agir e evita atitudes impulsivas ou extremas. Então, olha só, já um grande exercício para nós, se há em nós essa sensatez. Porque muitas vezes nós reagimos rapidamente àquilo que está vindo contra nós. E o Senhor está dizendo aqui, né, para nós, através de Provérbios 3, 21, dos benefícios que há em ser sensata. Você vai poder dormir, você vai poder andar, nada vai te atingir. Por quê? Porque você é uma pessoa sensata, você não reage já de imediato quando você está numa situação que você fala, e agora? Às vezes é dentro da sua própria casa com o seu marido quando ele te irrita, que você já vai lá e já dá uma patada, já dá um grito com o teu filho e por aí vai. E o bom senso? O bom senso é aquela voz interna
que nos orienta a fazer o que parece mais correto, mesmo sem precisar de regras escritas. Ter bom senso é, por exemplo, saber respeitar o espaço do outro, adaptar-se ao contexto e evitar exageros. Então, por exemplo, a gente precisa ter um bom senso, que nem eu quero dar aqui um exemplo bobo. Vamos fazer uma suposição, por exemplo, a Lu é minha vizinha de prédio, a Lu e a Carol. Vamos fazer um exemplo aqui que a Lu, ela não gosta, de repente, sei lá, de receber visita na casa dela após as 11 horas da noite. Um exemplo, tá? E aí, eu quero ir lá na casa dela meia-noite, bater papo com ela. Isso é ter bom senso. Bom senso o quê? Não, eu vou conversar com a Lu amanhã. Né? Porque já tá tarde, né? Isso não é hora de ter uma conversa. Eu tô dando aqui um exemplo muito bobo, mas que muitas vezes nós não usamos esse bom senso, né? E gerenciar as nossas emoções, mesmo sendo elas tão complexas, porque elas são muito complexas, muitas vezes não é algo impossível, como eu disse para vocês, é possível. Não é fácil, gente. É um exercício constante, Vai a vida toda? A vida toda. E é possível, com outro conhecimento, né, praticar as emoções corretamente, ter estratégias acima de tudo e, na verdade, acima de tudo isso, ter o quê? Intimidade com Deus, que é o tema da nossa conferência. Intimidade. Porque quem é que nos conhece no mais profundo? É o Senhor. É o Senhor que conhece a mim e a você. Porque foi Ele que te fez. Ele sabe exatamente o que está fora de controle na sua vida. Então, é para Ele que você precisa contar, sabe? E muitas vezes nós não contamos para o Senhor o que está dentro do nosso coração. Ah, Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou me sentindo insegura. E você está lá, na intimidade, falando para Ele por que você está daquela forma. E com certeza, em algum momento, ou às vezes naquele momento, Deus vai ministrar o seu coração para que você não esteja à flor da pele com essa emoção. E como lidar com essa emoção. Às vezes, você vai até mesmo sair de lá confrontada também. Como muitas vezes eu fui. E eu quero falar... Gente, qual é o meu tempo? Não sei não, vou demonstrar. Procura saber, por favor, porque eu quero falar, eu não quero ficar só naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu busquei para vocês, mas eu quero falar de uma mulher, que ela, para mim, ela teve um controle emocional de uma forma tremenda, Alguém tem ideia aqui, porque nós temos muitas mulheres na Bíblia, né? Alguém quer chutar aqui? Esther? Não. Não vou falar sobre ela. Rabi não, Ruth não. Acertou! Faz o Pix? Acertou, eu vou falar sobre ela. Eu tava em casa, estudando, né? Porque a gente passa um tempo estudando, né? Meu Deus do céu. E aí eu falei, meu Deus, eu quero falar sobre alguma mulher da Bíblia, porque nós temos tantas e elas têm tantos para nos ensinar. E aí eu escutei aquela voz, aquela suave voz, né? Aí eu, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Era só vizinha. Eu falei, obrigada, Senhor. E eu queria falar um pouco dessa mulher. Para mim, ela realmente é uma mulher que teve um controle emocional assim, fora do comum. Todo mundo conhece a história de Abigail aqui? Todo mundo? Então vamos lá. Essa história está em 1 Samuel 25, 15, tá? Abigail era uma mulher casada, como vocês sabem, com quem? Com Nabal, né? Olha só, a Bíblia fala, né, que descreve, na verdade, Nabal como um homem bruto e maldoso. Já vai pensando aí, gente. Você casada com um homem bruto e maldoso.
Né? Talvez você não, né? A gente que é casada, é fácil, né? A gente pensar, né, como seria esse homem. Talvez quem não é casada, fala assim, mas como que será que é isso, né? Sei lá, pensa no seu pai, de repente, né? Porque às vezes tem pais que são brutos, né? Tem pais que não são legais, mas pensa aí, né, em alguém aí. Então, Abigail, ela era casada com Nabal. A Bíblia descreve ele como um homem bruto e maldoso. E a Bíblia descreve Abigail como inteligente e bonita. Ai, gente. Então, gente, eu quero profetizar porque nós somos lindas. E nós somos inteligentes. Amém? Glória a Deus. Nós somos essa mulher. Quero que vocês profetizem todo dia. Eu sou como Abigail, inteligente e bonita. Põe a mão na cabeça de vocês e fala, eu sou bonita e inteligente. Aleluia! Glória a Deus. Então nós somos essa mulher. E olha só, alguém que é casada com um homem com esses atributos, com certeza ela não teve uma vida fácil, né? Nada fácil. Porque dificilmente uma pessoa que é bruta, maldosa, ela é carinhosa com a esposa. Né? Vamos imaginar aí. Não é não. Não é. E a vida dela, com certeza, faltou alegria. Não tinha alegria, não era uma vida tranquila, não tinha paz. E, infelizmente, a Bíblia não relata, né, como é que foi esse casamento para nós. Mas a gente tenta, né, pensar como foi. Eu acredito que ela viveu esse contexto, um casamento difícil, um casamento onde ela não tinha paz, não tinha alegria, não tinha segurança, porque pensa, o cara sai para trabalhar e ela não sabe como que ele vai voltar, de que maneira que ele vai voltar. Se ele vai voltar bem, se não vai. Pensa aí, o medo que essa mulher carregava dentro dela. Eu não sei se ele vai me bater hoje, se não vai. Não é verdade, gente? Eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso. Eu espero que não no nosso meio, né? Mas a gente sabe, né? Senão não tinha aí as notícias de tanto feminicídio por aí. Não é verdade? E a gente não tem tempo aqui. Eu gostaria muito de abrir a Bíblia e ler para vocês, mas está lá, né, em 1 Samuel 25, e lá do 14 ao 17, eu peguei tudo na linguagem e a mensagem. Um dos pastores, né, um dos servos de Nabal, correu para avisar para ela que uma tragédia ia acontecer naquela casa, naquela família, e para todos. Não era só para aquela casa, era para todos, inclusive os servos e servas, os animais. E o servo vai lá, um dos pastores corre e fala, Abigail, minha filha, você não sabe. Nabal falou para Davi que não vai dar nada para ele, que ele não fez mais do que a obrigação dele de cuidar do rebanho dele e de cuidar da gente, que não vai dar nada do que ele pediu, e ele tá vindo com o exército dele, vai matar todos nós aqui. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O cara tava com as emoções perturbadíssimo. E aí ela prontamente, peraí meu filho, nós vamos resolver isso. Eu tava lendo, ela fez 200 pães, não sei por quê, acho que de 200 pães, gente. Eu pensei, será que ela tinha um estoque de pão, alguma coisa do tipo? Eu falei assim, porque, gente, são 200 pães. Fora as outras coisas. A Bíblia fala que tinha até 5 ovelhas já preparadas para assar. Meu Deus. Eu falei, não, gente. Gente, pensa no equilíbrio emocional dessa mulher. Eu mergulhei na história, eu falei, meu Deus, que controle emocional que essa mulher teve. Porque eu ia ficar desesperada. Eu ia atrás dele, sou infeliz. Eu vou te matar antes. Eu vou te matar antes. Gente, eles estão rindo, mas é verdade. Vocês fazem a mesma coisa. Eu sou infeliz. Entrega para aquele homem lá o que tá pedindo, que ele vai matar a gente. Eu que vou matar você. E ela muito plena. Ela, peraí, nós vamos resolver isso.
Olha só. Igualzinha Gente eu. do céu. É igualzinho todas nós, né? E uma pessoa que tem emoções equilibradas é reconhecida e procurada como resposta. Meu Deus. Repete de novo. Repete, eu vou anotar. O status de todo mundo agora. Bora. Uma pessoa que tem emoções equilibradas. Uma pessoa que tem emoções equilibradas é reconhecida e procurada como resposta. Amém, gente? Amém. O Senhor quer que cada um de nós seja essa mulher, a procurada. Eu tô com esse problema aqui, me ajuda. E você, nem que for para você orar por aquela pessoa. Às vezes não é dinheiro, às vezes é uma oração. Às vezes é um tempo de jejum com aquela pessoa, até ver aquela situação daquela pessoa mudada. É pegar na mão daquela pessoa que tá te pedindo ajuda, segurar a mão dela e falar, nós vamos vencer juntos. Aleluia. É isso que o Senhor está procurando em nós. E lá no verso 18 e 19, Abigail, está escrito, Abigail não perdeu tempo. Olha só, gente, ela pegou todas as emoções, porque ela era uma mulher, ela foi uma humana. Vocês acham que ela não sentiu raiva? Não sentiu medo? Com certeza. Ela queria talvez matar o marido dela? Com certeza. Mas ela pegou tudo isso, colocou no bolso e falou, não, agora eu preciso reagir. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso perder tempo. E quantas de nós temos perdido tempo conosco mesmo, com as nossas emoções bagunçadas? Congresso após congresso, culto após culto, Tadel após Tadel, escola do Espírito, discipulado atrás de discipulado, e nós estamos no mesmo lugar, com as mesmas emoções, sentindo as mesmas coisas. Abigail não perdeu tempo para resolver aquela situação, precisava agir antes que a tragédia acontecesse. Não podemos perder tempo para resolver questões que precisam de urgência. Gente, as nossas emoções, elas precisam de urgência. Nós precisamos olhar para ela com um olhar de urgência. Não é que nem quando a gente vai no AMA, por exemplo, você chega lá, você passa numa triagem, o que você está sentindo? Eu estou com uma tosse. E vão te dar lá uma pulseirinha lá amarela, vão passar todo mundo na tua frente para depois te passar. Não. Aquilo que você está sentindo, a sua raiva extrema, você precisa tratar ela com urgência. Os seus ciúmes, você precisa buscar isso com urgência. A inveja, porque, né, como a gente sempre tem escutado aqui, ninguém vai falar que tem, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Trate com urgência. Sabe? Nós precisamos ser urgentes. E é por nós mesmos. Por nós mesmos, por aquilo que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas. Abigail não teve que se vestir de coragem, colocou uma capa, a capa da responsabilidade. Não foi ela que gerou aquela situação, mas ela se levantou como a resposta. 5 minutos? Ela se levantou como a resposta. Então, às vezes, nós vamos estar diante de situações que não foi nós que criamos, mas nós precisamos ser a resposta. Às vezes foi o teu marido que fez alguma coisa lá, mas não, nem te comunicou, não fez, mas deu ruim. Seja a resposta. Tenha equilíbrio e seja a resposta. Lá em Mateus 5,9 diz assim, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Aí na versão a mensagem está assim, abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Lá no livro ainda de 1 Samuel 25, no verso 23 a 31, Abigail, ela se mostrou, depois vocês leiam esse texto. Ela se mostrou empática e reconheceu a indignação de Davi,
Gente, aquela mulher, ela se prostrou diante de Davi. E ela fez uma declaração para aquele homem, tipo assim, olha, não comete essa atrocidade não. Não impute isso sobre a sua vida, né? Olha, perdoe Nabal, eu sou culpada. Ela se colocou no lugar de culpada, eu que sou culpada, mas aceite, eu trouxe. Ela se humilhou diante dele, falou até daquilo que o Senhor iria fazer sobre a vida dele, sobre o reinado dele. Gente, aquele homem ficou até com vergonha. Davi estava lá a ponto com a espada dele, ele colocou de volta, ele ficou até com vergonha. Eu tenho certeza que ele ficou envergonhado com tamanha humildade daquela mulher. Ela teve muita humildade. Lá no verso 36 ao 38, gente, quando a mulher volta, pega o homem o quê? Na mesa, num banquete, bebendo, rindo. E ela chegou, olhou aquilo. Gente, quando eu vi, eu pensei nessa cena, eu literalmente fiz até assim com os cabelos. Chegaria lá, pegaria aquela mesa. Gente, ela olhou tudo aquilo e falou assim: amanhã eu falo com ele. Olha, a Lu, olha. Gente, mas foi o que ela fez. Gente, nós não faríamos isso. Eu ia derrubar aquela mesa. Ia subir naquela mesa. Eu quase fui morta e você tá aqui bebendo, se divertindo a minhas custas. Olha o desequilíbrio. Olha as emoções desequilibradas. Mas nós, com certeza faríamos algo do tipo. Nós não deixaríamos para o dia seguinte, quando a sobriedade viria sobre ele. E ela veio. E ela chegou, simplesmente contou: olha, então, teve uma situação ali, né, que a essa hora estaria todo mundo morto aqui. Mas eu fui lá, fiz aquilo que você não fez, né, que foi dar para o homem o que estava pedindo, né, porque ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele fez porque ele quis, porque ele tem um bom coração. E você não deu para ele ali. O homem ficou, acho que, tão doido, tão constrangido, né? Com toda a situação, que teve um infarto. A Bíblia conta isso, não sou eu não. Pelo menos na mensagem está lá que ele infartou. E ele o quê? Morreu. E aí, possivelmente, uma grande mistura de sentimento ali na vida de Abigail, né? O alívio, tipo, me livrei desse homem, graças a Deus, né? Mas também veio a tristeza, veio o luto, veio ali a insegurança. E agora, o que vai ser da minha vida, da minha casa, desse mundo de gado? O que vai ser? O medo, um monte. Sabemos que o fim dessa história é que Abigail se tornou esposa de quem? De Davi. Essa história poderia ter um outro fim, né? Mas uma mulher com controle das suas emoções não permitiu que uma tragédia acontecesse. Lá em Mateus 5,8, estou finalizando aqui. Abençoados são vocês. Olha, gente, prestem atenção nisso. Abençoadas são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Gente, isso é muito forte. 5,8, mas é na mensagem, tá? Abençoadas são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Lígia, como ter essa inteligência, como colocar o nosso mundo interior, né? Como colocar a mente e o coração no lugar certo. Eu vou falar 6 coisas aqui rapidamente. Precisamos primeiramente ter essa intimidade com Deus. Nós ouvimos a Érica falando a respeito disso. Existe um preço. E o preço é tempo. Às vezes eu sou tempo, às vezes eu sou dinheiro. Eu não sei, mas existe um preço para ter essa intimidade com Deus. Reconheça o que está sentindo. Gente, reconheça. Tá com inveja? Reconheça. Senhor, eu estou com inveja. Eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou sentindo. Estou com raiva. Reconheça o que você está sentindo. Sabe? Porque até lá no seu TSD com Deus, lá na sua intimidade,
você vai ser tentada a não falar o que você está sentindo, a mudar o que você está sentindo. Mas Deus, Ele te conhece, gente. Não adianta você querer passar pano para a sua inveja, para a sua raiva, para a sua indignação. Gente, pensa uma pessoa que luta com a indignação, sou eu. Sou eu. Faz o corte. Aceite a emoção sem se julgar. Porque a gente se julga. Imagina, eu invejosa, imagina. Imagina, sou linda, inteligente, bonita, porque eu tenho inveja de quem? Sentir raiva, tristeza, ou medo, ou até mesmo as outras emoções não te torna fraca, te torna humana. 4. Escreva ou fale sobre o que sente. Às vezes, eu tenho um caderno lá que às vezes eu coloco o que eu estou sentindo. Senhor, hoje eu estava orando, eu senti isso, isso e isso. Às vezes eu escrevo. Às vezes eu falo com ele, no meu discipulado. Quantas vezes eu falei para a pastora Cida, eu queria bater em fulano. Misericórdia, Lígia. Ela vai assim, né? Ela fica assim, né? Com o cabelinho. Muito bom. Quantas vezes eu falei para ela, eu queria dar um soco na cara daquela pessoa. Misericórdia, Lígia. Eu tô sendo sincera. Eu queria assim, porque a gente tem que falar a verdade, não é verdade? 5. Observe os gatilhos. Quais situações ou pessoas despertam certas emoções? Reconhecer os gatilhos te dá mais controle para evitá-los ou lidar melhor com eles. Porque existem gatilhos que te dão raiva, gatilhos que te colocam às vezes num lugar de insegurança, tem gatilhos que te dão medo e a gente precisa identificar tudo isso. Pratique a autorreflexão, pergunte-se por que sente, por que reagiu daquela forma, faça perguntas para si mesmo. Teve uma vez que eu estava fazendo unha, estava atendendo a minha irmã e ela falou para mim umas coisas e eu estava compartilhando outras com ela. E aí ela falou assim, você precisa fazer perguntas para você, por que você sentiu isso? Eu falei, nossa, é verdade, né? Porque a gente às vezes esquece que nós precisamos fazer pergunta, mas por que eu estou sentindo isso? Vale a pena eu estar preocupada com isso? Isso vai me acrescentar em quê? Isso está me deixando bem ou está me deixando mal? A gente não pensa. A gente só sente, e sente com muita força, e fica nesse lugar. Agora, para a gente finalizar, o conformismo, isso aqui não é frase minha não, tá? O conformismo não te deixa resolver o que é necessário para a sua evolução. O conformismo, você se conformar. Mas o inconformismo não chega quando eu tenho clareza das coisas. O inconformismo não chega quando eu tenho clareza das coisas, mas sim daquilo que eu não quero mais para a minha vida. Se inconforme com a tua raiva, se inconforme com a sua indignação, se inconforme com o seu medo, com a sua insegurança, a sua rejeição, muitas vezes. Enquanto você não se conformar com isso, a resposta, a melhora não vai vir para a sua vida. E para nós fecharmos aqui, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, eu sei que o Senhor quer, Pai, Senhor, não somente a mim, mas a cada uma das minhas irmãs. O Senhor quer, Pai, que cada uma de nós venhamos ser mulheres, meu Pai, Senhor, cheia do poder, Senhor, cheia de equilíbrio. Senhor, meu Pai, o Senhor quer, Pai, trazer grandes transformações, Senhor, Pai, dentro de nós, no nosso interior. Senhor, e eu peço ao Senhor, Pai, Senhor, nesse dia, que cada uma saia daqui, Pai, Senhor, Pai, desafiada a buscar, Pai, Senhor, esse lugar no Senhor, a ter essa intimidade,
Senhor, meu Pai, a crescer, a ter maturidade, Pai, Senhor, espiritual. Senhor, meu Pai, que cada uma de nós, Pai, venhamos sair daqui comprometidas. Senhor, meu Pai, Senhor, com ela mesma, com esse crescimento. Senhor, Pai, nós queremos, Pai, Senhor, nesta manhã te agradecer, Pai, porque nada do que, Senhor, o Senhor está fazendo, nada do que o Senhor vai fazer, Pai, até o término desse dia, Senhor, meu Pai, Senhor, vai pagar, meu Pai, Senhor, aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, meu Pai, nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, nos ajuda a ser mulheres fortes, que controlem, Pai, Senhor, as nossas emoções. Senhor, meu Pai, é o que nós, meu Pai, Senhor, nesse dia te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode